Olá, queridos e amados do Pai, bom dia. Feliz Dia das Mães. O Dia das Mães é todos os dias, né, queridos? Mas hoje eu quero trazer algo especial para o Dia das Mães e quero que você entenda. Eu quero começar aqui essa ministração trazendo aqui algo muito forte mesmo. Eu quero que vocês se coloquem assim em um momento realmente de reflexão. É uma ministração feita com muito carinho, muito amor mesmo. Tudo para Deus, né, queridos? Mas eu acredito que Deus falará ao coração de muitos que estão aqui nesse momento. A gente tem pais aí que são mães, né, fazem o papel de mãe. E a gente entende que em todo o tempo o papel de mãe ele é muito importante. E ficam os meus parabéns aí, amém? Eu quero iniciar aqui dentro do livro de Segundas Reis, trazendo o que Rispa, ela fez em silêncio, Deus gritou aos ouvidos do rei. Vai ser muito forte. Eu acredito que algumas estratégias o Senhor me deu aqui dentro dessa palavra, e o Senhor falou muito forte no meu coração. É uma ministração que eu já estava no meu coração de trazer para vocês, mas eu não tive ainda a oportunidade. Quando a gente tem a oportunidade, a gente vai lá, a gente faz. E Deus, ele sempre traz essas surpresas boas de estar trazendo a mensagem para vocês, amém? Fica em Segundas Reis, o que eu quero trazer hoje. Segundas Reis 21, 10. Então Rispa, filha de Á, tomou um pano de saco e estendeu sobre uma rocha. E desde o princípio da ceifa até a água do céu caiu sobre eles, e não deixou que as aves do céu pousassem sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. Essa palavra ela é muito forte. E eu acredito que há pessoas aqui que caminham pelo mundo sem fazer barulho, sem aplausos, sem reconhecimento. Mas há aqueles que carregam nos ombros o peso de batalhas silenciosas e no coração a esperança que não morre. Aqui há mães que são assim. Elas não têm capa de super-heroína, mas vivem salvando o dia. Elas não voam, mas estão sempre onde precisam estar. Elas não têm poderes mágicos, mas transformam pouco em muito, lágrimas em força e dores em oração. Hoje, esse culto ele é muito especial, como aqui eu havia dito. Eu quero te levar para uma história, a qual aqui eu já falei, que você nunca, talvez tenha ouvido falar. Talvez sim, mas de uma forma diferente. E a Bíblia, ela mostra a história escondida entre muitos capítulos da Bíblia, uma mulher. Essa mulher Rispa, ela é uma mulher que ela não é tão importante, mas ela foi fundamental para a história do maior rei de Israel. Eu estou falando de Rispa. Sim, Rispa! Queridos, a gente entende que talvez esse nome não te diga muita coisa, mas talvez ele deixe aí o Espírito Santo te conduzir a essa história que vai tocar muito fundo no seu coração. Vamos lá. Rispa, quem era Rispa? Ela era concubina de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ela teve 2 filhos com ele. Anos depois da morte de Saul, quando Davi já era rei, houve ali uma grande fome sobre a terra. E Davi buscou a Deus, e o Senhor revelou que aquela fome era consequência de um pecado antigo de Saul, contra ali os Gebionitas. E Davi, ele não perguntou aos Gebionitas
o que deveria ser feito. E a resposta foi dura. Eles pediram a morte de 7 descendentes de Saul como justiça. E entre os 7 estavam os filhos de Rispa. Imagina você, mãe, vendo seus filhos sendo levados à morte por algo que não fizeram. Não havia um tribunal, não havia defesa e eles foram entregues. E a Bíblia nos conta que foram enforcados, mas Rispa fez algo que nenhuma outra mãe, talvez até então não teria feito. Ela montou guarda, ela ficou ali de dia e de noite, por meses, a Bíblia diz, por meses, debaixo de sol e de chuva e de frio. Ela não podia ressuscitar. Ela não podia desfazer o que foi feito, mas ela podia ficar ali, honrando a memória, protegendo o que estava. Deus está falando aqui nesse vídeo. Queridos, ela estava ali protegendo o que ainda restava. Ela estava demonstrando, sabe, mesmo que mortos seus filhos, ainda eram dignos de amor. Essa é a força de uma mãe. Aquela que não desiste mesmo quando tudo parece acabado. Aquela que continua lutando mesmo quando tudo já diz, já era. Aquela que senta na rocha e que chora o luto, mas não abandona a sua missão. Sabe, queridos, quando eu leio sobre Rispa, eu sempre medito sobre essa história. E sempre Deus fala comigo diferente. Eu vejo assim uma imagem daquelas mães que lutam sozinhas, sabe? Que enfrentam dias inteiros sem dormir, com o coração em pedaços, mas ainda assim arrumam forças para continuar. Quando eu vejo a história de Rispa, eu vejo uma mãe que ora pelo filho, envolvido com más companhias. Eu vejo uma mãe que ela enfrenta a injustiça, a ausência, a perda, a dor, mas que permanece firme. Rispa, ela não pôde mudar o decreto. Ela não pôde mudar o decreto do rei. Ela não pôde fazer nada. Mas ela pôde mudar a maneira como a história seria lembrada. Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Sabe o que é mais lindo? A atitude de Rispa foi tão impactante que chegou aos ouvidos de Davi. Davi ouviu que havia uma mãe sentada em cima de uma rocha, em meio aos corpos pendurados, espancados, aleluias. Aves e feras ali, mas ela sozinha ali firme. Então, tocado por aquilo que Davi ouviu falar, ele decidiu dar a ela uma resposta. A Bíblia diz que ele mandou recolher os ossos de seus filhos, que também os ossos de Saul e Jonatas, e todos foram sepultados com honra no túmulo de Quis, que foi o pai de Saul. Então, o que Rispa fez em silêncio, como aqui foi dito, Deus gritou aos ouvidos do rei. E eu quero dizer para você hoje, Deus honra a dor das mães. Deus honra a fidelidade escondida. Deus vê cada lágrima derramada no escuro, no quarto, cada oração sussurrada no travesseiro, cada grito de socorro que só você e Deus sabe que você sente. Se tem mais rispas aqui, essa história nos ensina que a rocha sobre a qual ela se assentou representa algo maior. A Bíblia diz que Cristo é a nossa rocha. É onde a gente se firma quando o chão desaba, sabe? É onde a gente cansada, a gente se encosta para tentar descansar. A rocha é onde nós, guerreiras que somos feridas, encontramos a cura. Rispa, ela
escolheu ficar em cima da rocha. E isso não foi só físico, foi espiritual, porque ela se recusou a descer, mesmo em meio à tragédia. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala, queridos. Há mães aqui que estão nessa mesma posição, que o mundo não entende o que vocês fazem. Há mães aqui que têm pensado, por que ainda eu vou insistir? Talvez você tenha dito, eu não vou continuar. Eu não vou porque não quer. Mas Deus diz assim para você, ei, Cristo também, ele recebeu uma mãe, Maria. Ele recebeu uma mãe. E Jesus, ele entende, com certeza ele entende o que é a dor de uma mãe. Há um amor que vai além da razão, queridos. Ser mãe é uma entrega que só o coração de mãe compreende. Talvez você esteja aqui hoje como Rispa, cansada, ferida, injustiçada. Talvez você esteja aqui hoje em cima de uma rocha e Deus manda te dizer, ei, eu estou vendo a tua fidelidade. Ei, não vai terminar assim não. Mesmo que eu esteja em silêncio, vai haver resposta. Vai haver honra. Vai haver justiça. Vai haver restauração. Derrama na raçu de cantere de ras. Ei, querida mãe, talvez ninguém tenha te perguntado isso ultimamente, mas como você está de verdade? Ei, como você está dentro do seu coração? Quantas vezes você se sentiu como Rispa, sentada em sua dor, tentando proteger os seus filhos? Talvez tentando proteger o que sobrou, sem saber até quando vai acabar. E Deus está falando hoje, nessa casa, através desse vídeo, há um mover, há uma cura para você. Porque a história de Rispa nos mostra que Deus não apenas nos viu com a sua fidelidade, mas Ele mudou a história por causa dela. O que parecia infinito ou definido foi reescrito. E os corpos ficaram ali pendurados como sinal de maldição. Mas o ato de Davi, depois da resistência de Rispa, foi a mudança radical que ele deu. Ele deu dignidade ao que o mundo tinha jogado fora. Deus está dizendo hoje, eu estou dando dignidade ao que o mundo tem jogado fora. Talvez hoje Deus esteja fazendo isso com a sua história. Aquilo que parecia perdido, aquilo que já estava pendurado, condenado, sem solução, Deus está dizendo, eu vou dar um fim. Eu vou dar um fim diferente. Porque você tem permanecido fiel. Porque você não desistiu. Porque você ficou em cima da rocha. E veja a Rispa, ela não brigou. Rispa, ela não gritou. Rispa, ela não partiu para a guerra. Ela ficou, ela perseverou, ela intercedeu e ela ficou em silêncio. E mesmo em silêncio Deus ouviu. Deus está falando aqui nesse vídeo. Que mesmo em silêncio Deus fala. Deus fala. Queridos, eu vejo o clamor de uma mãe como um foguete ao céu, ao trono do Pai. Rispa, ela nos ensina muito. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar força com o tempo, sabe? Você não precisa ficar forte o tempo todo. A tua permanência, ela já é uma pregação. A tua fidelidade já é a intercessão que você faz a Deus. Então Deus está falando aqui. A tua presença, ela é poderosa. Seus filhos talvez não estejam como você sonhou, mas a sua família, ela vai ser estabelecida, porque a promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A sua família talvez ainda esteja em pedaços, mas o Senhor manda você continuar em cima da rocha, porque vai chegar a hora em que o rei vai ouvir falar da
da tua perseverança. E ele vai se levantar, ele vai se mover, ele vai mudar decretos aqui. Assim me revela o Espírito Santo de Deus. Meu Deus é forte. Que graça que eu sinto. A graça de Deus está aqui. A Bíblia diz que depois da atitude de Rispa, do sepultamento digno, Deus tornou favorável. Deus tornou favorável para com a terra. E a fome cessou. E a maldição acabou. Foi por causa de uma mãe. Foi por causa de uma mãe. Uma mãe, por causa de uma mulher que não aceitou a morte, que fosse o fim da sua história. Foi por causa de uma fé que ficou sentada sobre a rocha por dias e dias e dias. Ah, queridos, quanto Deus, Ele quer agir. Ei, quem são as rispas de hoje? Aquelas mulheres que não largam seus filhos mesmo quando o mundo já desistiu deles. São aquelas mães que oram por um filho no tráfico, no crime, no vício, e ainda assim chamam ele de filho, meu menino. São aquelas mães que não têm mais voz para gritar, mas estão em casa, em oração, se humilhando aos pés do Senhor, que continuam clamando pela sua família. São aquelas que cuidam dos filhos que não são seus, mas assumem seus sobrinhos, seus netos, filhos de coração e amam como se fossem saídos do seu ventre. As rispas de hoje estão nos hospitais, nas filas do SUS, em cima de uma maca, esperando diagnósticos para que os filhos possam sair, ter alta. As rispas de hoje são aquelas rispas que o Senhor está falando, são aquelas rispas que estão na igreja, intercedendo. Até mesmo muitas vezes estão sem fé para ver, mas estão convictas de que vão conseguir, mesmo com o coração sangrando. Estas são as rispas. São nas casas simples, são nos barracos de lona, são nos apartamentos apertados com lágrimas nos olhos e a fé no peito. As rispas de hoje não são famosas, mas são conhecidas no céu. Assim diz o Senhor. Ei, eu te pergunto, mulher de Deus, o que é preciso para ser uma rispa nos dias de hoje? Não é perfeição, não. Não é força constante. Não é ter todas as respostas. É ter coragem de permanecer. Eu tenho pessoas que eu já conheço, já há mais de 16 anos, que oram pelos seus filhos. E Deus tem feito grandes milagres. Sabe? É ter esperança para lutar. Mesmo quando tudo diga não. Mesmo quando você se senta em cima da rocha e você sente que nada vai acontecer. Parece que o silêncio dominou. Parece que o caos entrou em meio às circunstâncias. Parece que a adversidade ela se tornou-se maior do que o que era antes. Parece que a casa não é mais a mesma, sabe? E mesmo assim, você continua sentada na rocha. Aí você diz, eu não saio daqui, eu não largo meus filhos, eu não deixo que o inimigo toque naquilo que eu gerei com dor, eu não deixo que as aves do inferno devorem a promessa que o Senhor tem na minha vida, na minha casa, na minha família e na vida dos meus filhos. Ah, queridos, o mundo pode até olhar, mas ele não vai entender, mas o céu, ele se comove com uma mãe que ora pelos seus filhos. E hoje Deus está procurando as rispas dessa geração. Mulheres que se dobram diante, aleluias, de Deus. Mas também mulheres que não se dobram diante da morte. Mulheres que não desistem da promessa. Mulheres que não dobram-se diante das circunstâncias. Mulheres que abandonam, aleluias, oposições e ficam na posição que Deus quer que ela fique. Você é uma rispa. Aleluias.
E quando a rispa, ela cuida da sua casa, mesmo em silêncio, Deus cuida do resto. Porque você é uma rispa, porque você intercede mesmo cansada, porque você é uma rispa, porque você mesmo cansada, estralhaçada por dentro, você perdoa e você insiste quando Deus, ele verdadeiramente te protege. E hoje, Deus te trouxe aqui para esse vídeo, para te dizer, eu vi, eu ouvi e eu vou agir. Então, queridas e amados, a fidelidade de Deus, ela vai ser constante. A fidelidade de Deus não muda. A fidelidade de Deus, ela continua sendo fiel. A tua oração, ela foi alcançada por Deus. E quem você ama, Deus vai fazer acontecer. Porque a sua permanência na rocha vai despertar o rei. Então fica firme, mãe. Fica firme, rispa. Porque quando uma mulher permanece na rocha, o céu se move por ela. Amém? Louvado seja Deus. Pai, hoje nós queremos orar pelas rispas desta casa. Pelas mulheres que permanecem em silêncio. Ah, Jesus, aquelas que têm sofrido. Mas que o Senhor, Pai, tem olhado os corações. Corações que têm gritado por socorro, Pai, mesmo em silêncio. Pelas mães que têm enfrentado lutas sozinhas, que estão sentadas sobre a dor, mas continuam crendo na honra. Essas mulheres, Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, todas nós. Eu também eu sou mãe. Aleluias, que o Senhor possa restaurar os lares, que o Senhor possa alcançar os filhos, aqueles que estão fora dos caminhos, Senhor. Dá força, Senhor, as mães que já não têm. Renova, Senhor, a esperança. Pai, que cada rispa aqui, hoje, saiba que o Rei está ouvindo. E que o céu, em nome de Jesus, está em movimento para uma grande honra do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar esse culto maravilhoso, inesquecível, que você vai ouvir e você vai se emocionar, porque é uma ministração transformadora, baseada na vida de rispa, para que ela possa trazer um legado poderoso de amor, de fidelidade e resistência sobre a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente e ative o sininho para mais vídeos aí, porque aqui os temas abordados, nós abordamos amor de mãe, perseverança na dor, intercessão em fé, cura emocional, espiritual e mulheres da Bíblia. Então, queridos, tome posse da sua vitória, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Toma posse, porque Deus é fiel. E quem é mãe verdadeiramente sabe, quem é tia, quem é avó, sabe o que é verdadeiramente ter filhos, né? E quem tem filhos espirituais aí, louvado seja Deus, também conhece o que é a dor de uma mãe. Amém? Deus possa abençoar você, dar um domingo abençoado, a sua família, a sua casa. Louvado seja Deus. Fique com Deus. Deus abençoe.